Olá pessoal, boa noite. Começando um pouco atrasado hoje o programa Mortadela ou Caviar. A Esquerda Sem Estereótipos. Hoje nós temos um convidado extremamente especial, né? Isso. A gente já tentou trazer Cipriano Outras vezes. mas primeiro que ele passou um tempo viajando aí, né? Inclusive conhecendo outros sistemas de saúde na Europa e que pode falar um pouquinho sobre isso, né? Mas assim, é um prazer muito grande pra gente receber aqui o nosso professor, né, Alexandre? Cipriano Maia de Vasconcelos. Isso. Cipriano atualmente é tutor do programa Mais Médicos aqui no Rio Grande do Norte. Acho que vice-presidente da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Já foi secretário de Saúde aqui no município, professor do Departamento de Saúde Coletiva, alguém que vivencia... Trabalhou no Ministério da Saúde, né? Isso. É doutor, né? Exatamente. E é uma pessoa que vivencia a questão da saúde, não é de hoje. E boa noite, Cipriano. Boa noite. Obrigado por ter vindo e a gente espera que possamos oferecer aos nossos comensais, né? Já que é um programa digestivo, um bom programa sobre a questão da saúde e os dilemas que hoje ela enfrenta. Mas, Petrônio, vamos começar pelas notícias para a gente não perder muito tempo. A gente tem notícias internacionais e tem 3 notícias importantes na questão da saúde que aconteceram dessa semana. Alexandre, na verdade nós tivemos uma notícia muito importante, né? O segundo país mais populoso da América do Sul, da América Latina, né? Teve eleição esse final de semana, né? E foi eleito o que eles estão chamando do Lula de lá. Do Lula, né? mexicano. Do Lula mexicano, né? Com acho que em torno de 50% dos votos, inclusive com vitória repercutindo em municípios, em províncias, enfim, nos parlamentos de lá, né? E significa uma posição do México em contrapartida a questão neoliberal. O neoliberal e as ações de ameaça do Império Americano. Né? Ali vizinho querendo fazer muro, prendendo crianças, aquela coisa toda. Então isso é bem interessante, né? Um alento aí, né? Enquanto o Brasil prende o seu presidente que incluiu, né? O México está elegendo, né? Então alguém está dizendo que o Brasil ganha no campo e o México ganha na sociedade, ganha na eleição, né? É verdade. O Obrador ele foi eleito com mais de 50% dos votos, mas o mais interessante é que a coligação da qual ele participa elegeu mais de 70% da Câmara. Então isso sim que é importante. De projeto, né? Isso é uma coisa importante. E não aconteceu no Brasil, né? Porque inclusive ele já coloca a questão da utilização do petróleo como para fazer parte do projeto nacional mexicano. Eles têm problemas com o petróleo, assim como nós temos aqui. E é interessante a da presença e da influência das multinacionais, levando o petróleo mexicano para beneficiar. Tem uma notícia que não tem muito a ver com isso, mas foi interessante que o vice-presidente americano veio ao Brasil, né? E ele veio se queixar, reclamar dos refugiados venezuelanos que estão no Brasil. Ele veio prestar solidariedade. Esqueceu de prestar solidariedade dos refugiados mexicanos e latino-americanos que estão presos lá. Presos lá, inclusive com as crianças separadas. Com as crianças separadas dos pais. Apesar de decisão judicial contrária, né? Está salientado. Mas nós temos 3 notícias importantes na área da saúde. A gente vai procurar diligenciar as notícias para poder aproveitar melhor a entrevista com o Cipriano. A primeira delas é que aprovou-se na Câmara, numa comissão especial que estuda o uso do agrotóxico, a utilização de agrotóxicos que estão sendo, já estão proibidos na Europa e nos Estados Unidos. 14 agrotóxicos estão proibidos. Então, possivelmente tem agora só basta a portaria ministerial para autorizá-los a utilizar no Brasil. E a outra coisa é que eles passaram também uma história de que agora os agrotóxicos não são mais chamados de agrotóxicos, mas de defensivos fitossanitários. É um nome muito elegante para você que a partir de agora vai comer veneno. A outra... A partir de agora não, nós já comemos, come, agora vai comer veneno, mais, né? vai comer mais, né? Só que agora você vai comer um veneno com grife, tá certo? Defensivo. Defensivo. Mas nós tivemos duas notícias, a gente fica querendo dar notícia boa, mas não tem, né, Petrônio? Tem vontade, mas não tem. A semana passada até teve, mas essa agora não tem. A primeira é que os planos de saúde foram reajustados em 10%,
E a portaria que o Ministério, da ANS me parece, né, da Agência Nacional de Saúde, que coloca de que os planos agora poderão aumentar a taxa que eles cobram de coparticipação e de franquia. A coparticipação pode chegar até 40%, em alguns casos 60% do preço que se paga na parcela mensal. Se você achava que o golpe tinha sido contra Dilma e agora no final do mês vai pagar o seu plano de saúde, acho que você vai começar a entender que na verdade foi contra a sociedade. E a favor dos bancos. Dos bancos e de quem vai investir. Que financiou, né? Que financiou o golpe. Você imagine você que paga, por exemplo, um idoso hoje que paga aproximadamente, na maioria deles, paga por volta de R$1.000, qualquer pessoa acima de 60 anos, ter que pagar uma franquia de 40% até 60%. Isso implica em 400 a R$600 a mais quando for utilizar uma coparticipação, aliás, minto, uma coparticipação a mais. Uma coparticipação você pode, por exemplo, você vai fazer uma consulta que custará aí R$100 no privado, mas o plano paga apenas 60% ou 40%. Você vai ter que desembolsar também, além de pagar no mês, por mês, já reajustado. Você ainda tem a possibilidade, quer dizer, realmente é uma compensação dos planos com a diminuição dos seus usuários, uma compensação explorando mais ainda os que vão restar nos planos de saúde. O golpe foi contra o povo, isso está muito claro, né? É verdade. E hoje a gente está focando muito nessas notícias da saúde, porque a gente vai debater esse assunto tão importante, né? Que é a questão da saúde pública, de um modo geral, né? E tem uma notícia muito ruim também, né? Que é uma ação de ataque à atenção básica, né? Então o governo resolveu, né, descredenciar equipes por implantar. Havia equipes, na maioria das cidades, aqui em Natal foram 95, me parece, Cipriano depois vai me corrigir se eu estou dando o número errado, mas haviam 95 equipes que o orçamento já estava separado para que elas fossem implantadas. Na medida em que a prefeitura ou as cidades no Brasil inteiro que não têm implantado, essas equipes foram descredenciadas. Na verdade, não vai tirar equipes já instaladas, mas aquilo que poderia melhorar, agora não vai. Já tinha sido uma decisão anterior, né, a ampliação das equipes numa lógica de saúde coletiva, numa lógica de saúde pública, né? Isso. Você reduzir a quantidade de pessoas atendidas por unidade de saúde da família para qualificar o processo de assistência, melhorar a territorialização. Então isso era um processo que tinha sido aprovado pelo governo Dilma, né? E que agora houve todo esse retrocesso, a gente não fala só de retrocessos, né? Isso significa dizer o seguinte, que o dinheiro do orçamento que estava lá separado, agora ele poderá ser utilizado de acordo com as conveniências do que não basta nem dizer que não poderia ser descontingenciado, mas agora diante desse governo tudo está podendo. Isso é muito ruim porque se a saúde hoje não consegue ser, assistência básica não consegue chegar a todo mundo, se eu cancelei essa equipe, óbvio que isso não vai acontecer. Mas, mais uma vez, boa noite, Cipriano, seja muito bem-vindo. E diante desse coquetel de notícias tão agradáveis que a gente acabou de passar, qual é a sua impressão, Cipriano, do que nós hoje vivemos? O contexto é um pouco isso que vocês retratam nas notícias sobre a saúde, que é de agudização dos problemas estruturais do SUS e que se intensificaram após o golpe. Isso não temos como fugir, porque nós tivemos não só o contingenciamento dos gastos sociais, que isso já deve ter sido debatido bastante aqui pela sociedade, e que agora começa a mostrar seus efeitos de forma mais crítica, né? Comprometendo o desempenho do sistema de saúde. Então, a atenção primária já foi afetada na revisão da PNAB no sentido de restringir iniciativas, e agora esta é mais uma medida que ameaça e restringe, em certa medida, a própria expansão e qualificação da atenção primária. PNAB, só para as pessoas de casa entenderem, é o Programa Nacional de Atenção Política Básica. Nacional de Atenção Básica, né? Então, isso eu acho que é fundamental, mas a crise que o sistema enfrenta, em função do subfinanciamento, ela é agravada também pela descontinuidade das políticas que vinham sendo implementadas no país no âmbito do SUS, da atenção à saúde, da organização do sistema, que vai desde restrições no financiamento das UPAs, que foi anunciado há algum tempo, de restrições
na implementação de outras ações nas redes de atenção, seja a rede cegonha, seja a rede de atenção psicossocial, enfim, e com isso comprometendo o desempenho do sistema e sobrecarregando os municípios e os estados, que é na verdade quem gerencia e organiza os serviços, para dar conta dessas ações. Eu vi ontem, inclusive também na imprensa, de que o município de Natal está há 14 meses sem pagar os prestadores. Alta complexidade. Isso é reflexo de uma situação de crise agudizada que nós vivenciamos em outros momentos, mas com um contexto onde você tinha uma perspectiva de ir qualificando o sistema, de expandindo, porque é bom que a gente diga, o SUS, desde a sua implementação, ele enfrentou subfinanciamento, ele enfrentou contextos de crise, mas você tinha um processo de expansão. Se a gente for rememorar nos últimos anos, nós tivemos a implantação do SAMU, implantação das UPAs, a expansão das equipes de saúde da família de menos de 20 mil para mais de 40 mil, hoje são 43 mil equipes, a expansão a implementação das redes de atenção à saúde, o Mais Médico, possibilitando que os municípios expandissem e garantissem a sua assistência. E desde a mudança de governo, com restrição de gasto, com substituição de pessoas qualificadas, inclusive de carreira no Ministério da Saúde, por quadros sem nenhuma qualificação, ou seja, com perda como é que eu diria, um repositório de saber institucional que é descartado em função do interesse mais mesquinho da política deste governo partidária, a partidarização da saúde, que é o pior de tudo, você tem só retrocessos. E você tem um ministro que a preocupação dele não era qualificar o SUS, era exatamente atender aos interesses de mercado, que financiaram a campanha de muitos desses políticos, e daí vem essa política dos planos de saúde. Essa portaria que autoriza o reajuste, que aumenta a franquia, é exatamente a concretização disso. E isso só foi possível quando você tem a nomeação de um presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que era advogado dos planos de saúde. Um dos senadores, inclusive na Sabatina, chegou a falar isso, que era entregar o galinheiro à raposa. Então, essa é a expressão que foi usada na Sabatina no Senado, que é a verdade. Então, isso é a expressão e o reflexo disso é a precariedade da atenção à saúde, piorando todas as condições que a gente tinha no âmbito nacional. Por isso que nós temos que estar alerta que, para que a gente possa ter um sistema de saúde digno, você tem que ter uma população consciente, reivindicativa, que cobre, inclusive, dos seus parlamentares, ações e medidas que venham a fortalecer o sistema e não deteriorar o sistema e não ter um sistema político que não privilegie políticas inclusivas, políticas de garantia do direito, porque o SUS, eu creio que foi uma das grandes conquistas civilizatórias da Constituição de 88, agora nós estamos fazendo 30 anos, de instituição do SUS, e que, mesmo com todas as suas dificuldades de implementação, com subfinanciamento, com má gestão, com o problema federativo, que é real, o conflito federativo, a dificuldade dos municípios em implementar, ele tem um significado fundamental para a sociedade. Mas não tivemos, da parte do sistema político como um todo, principalmente do parlamento, este compromisso. E do ano que a gente elege parlamentares, é importante a gente ter em conta isso. Quer dizer, eu vou votar num parlamentar que defende o sistema de saúde como sistema público, eu vou votar num parlamentar que está preocupado em garantir que o seu eleitor tenha o exame ou a cirurgia realizado para manter o cabresto, utilizando o sistema de saúde e não a garantia do direito para ele não precisar de pedir, apelar para vereador nem para deputado nenhum, mas que seja um direito de cidadania como a gente tem nos países que nos foram referência para a construção do SUS. Na verdade, eu acho assim, muito importante a gente compreender o que está por trás disso, porque às vezes a gente vê, parece assim, só pura crueldade, De repente cortam as coisas, congela, aumenta o plano de saúde. Quer dizer, qual é a lógica, na verdade, disso? Eu acho que talvez a gente precise de uma nitidez mais clara. Que projetos estão envolvidos nisso?
Como é que um governo pode ser tão aparentemente ruim? É uma questão pessoal? É a pessoa que é ruim ou o que é isso? E sem querer, só para complementar, sem querer apequenar nem personificar o problema, ou seja, o ministro anterior, Ricardo Barros, ele foi financiado pelos planos de saúde. E ele chegou a cogitar, eu lembro bem disso, porque isso foi tema de debate em um seminário que eu participei, e chegou a cogitar a possibilidade de lançar veneno, aviões com agrotóxico para controlar o mosquito da dengue. E a gente sabe, você como epidemiologista sabe que isso é uma medida absolutamente absurda. Deviam estar preparando o pacote, né? Mas porque, na verdade, como ele também foi financiado pelo agronegócio, essa seria uma forma de fazer render. E aí, complementando essa pergunta, você não acha que isso tem um link? Só tem, né? Primeiro, assim, o sucesso do SUS, ele não interessa ao mercado, porque o mercado quer lucrar com a saúde. O grande ganho das sociedades democráticas que instituíram o Estado de Bem-Estar Social na Europa, a partir das lutas dos trabalhadores, um reconhecimento de que a Seguridade Social depende de todos os direitos. Eu vivi um pouco essa experiência recente, conhecendo um pouco o sistema de saúde espanhol, é que, na verdade, esse sistema ele desmercadoriza a saúde. Então, eu, quando tenho uma necessidade de saúde, eu não posso depender de ter dinheiro ou não para pagar. É um direito de todo cidadão, independente da sua situação. Então, alguns estados colocaram isso como uma prioridade da sua política. E o sistema político, os partidos políticos, eles assumem esse compromisso e mesmo às vezes com orientações políticas A ou B, isso é instituído. No Brasil, infelizmente, não tivemos isso. O SUS foi uma conquista da sociedade, o movimento sanitário teve um papel, mas a maioria do sistema político, ele continua beneficiário de esquemas de clientelismo, onde usa a saúde, inclusive, para ganhar voto, né? E favorecendo o mercado. Então, não é à toa que os meios de comunicação eles só evidenciam os problemas do SUS, eles não destacam as enormes conquistas e os avanços que são possibilitados, mesmo nessa crise, pela resistência dos profissionais, que têm qualificação, têm compromisso com a população e atuam, muitas vezes até na gestão também, tentando garantir o básico, o mínimo, diante de toda a precariedade, insuficiência de material e de recursos, né? Então, mas o interesse do mercado vai contra essa lógica, e os meios de comunicação estão aí para isso. Então, é mostrar o SUS como inviável, né, o sistema público e o Estado como ineficiente por natureza, porque nós temos serviços estatais eficientes, quando há interesse, né? Mas não há interesse que ele seja eficiente no caso da saúde, porque há a tendência clara de favorecer o mercado, né? E aí vem a oferta do plano de saúde com a ilusão de que isso vai garantir a saúde, porque pensar a saúde não é pensar só assistência médica, ou laboratorial, ou assistência farmacêutica, é pensar a promoção, é pensar a vigilância, a prevenção, né? E o SUS é um sucesso neste caso, né? Nos programas de imunização, nas ações de vigilância sanitária, de vigilância de medicamento, e inclusive na alta complexidade que mostra que muitos usuários de plano de saúde, quando não tem o seu recurso atendido, ou que a justiça não viabiliza isso, ele tem que recorrer ao SUS, que é quem garante hemodiálise para a maioria da população brasileira, que garante transplantes, cirurgias cardíacas, enfim, inúmeras ações. Mas isso não é mostrado, né? E a alternativa então, a estratégia de restringir recursos das políticas sociais tem nitidamente esse sentido de fazer com que o estresse orçamentário, a restrição, dificulte, inviabilize, prejudique a qualidade, restrinja pessoal, que isso é uma coisa fundamental, a gente às vezes esquece. A lei de responsabilidade fiscal, ela compromete essencialmente as políticas sociais, que vem lá da época da FHC, que agora é novamente, digamos assim, retomada com força pelos órgãos de controle, alegando a necessidade de controle de gasto, para que você tenha menos pessoal atendendo e, consequentemente, menos salário, menos condições de trabalho
e com isso dificultando o acesso da população e favorecendo e se mostrando a alternativa através do meio de comunicação de que a saúde privada é o paraíso, quando a gente sabe que não é. Inclusive tem uma pesquisa interessante do Conselho Federal de Medicina, que foi publicada recentemente, que mostra, mesmo ela foi feita para avaliar o sistema de saúde. Primeiro, um dado importante, a maioria da população brasileira continua considerando a saúde o principal tema de interesse do cidadão, né? Avaliando negativamente a atenção, mas ela tem um dado interessante. Os usuários de plano de saúde têm uma avaliação pior do que o do serviço do SUS. Isso é interessante a gente ter em conta. Né? Você colocou uma coisa, Cipriano, é como se, na verdade, se criasse dificuldades para se vender facilidades. Né? Exatamente. Eu lembro bem você colocando o papel do Estado de ser o agente que fomenta as ações das políticas de saúde. Eu lembro que não tem muito tempo, isso é antes do SAMU, todo vereador de Natal tinha uma ambulância. Né? Quem não lembra disso? Todo vereador... Ainda tem uns com ambulância. Não, mas depois do advento do SAMU, pelo fato de você passar a regular para onde as portas que estão abertas ou fechadas de forma correta, você criou um embaraço que, de fato, aquilo não funciona mais como funcionava. Usam para outros fins. Usam para outros fins. Às vezes até fim social, levar uma pessoa de um canto para outro. Mas você teve recentemente, você colocou aqui que teve na Espanha, e você já nos falou isso de forma privada, sobre o sistema público de saúde na Espanha. Como é que foi essa experiência que você vivenciou lá? Eu vivi essa experiência na província de Granada, né? Na Andaluzia, porque o sistema de saúde espanhol, os municípios não têm essa responsabilidade que tem o nosso, ele é gerenciado pelo governo da comunidade autônoma, que gerencia a política de educação, de saúde, e realmente você sente a diferença. Né? Porque lá foi um projeto na transição, a Espanha tinha uma situação de saúde igual à nossa, era uma assistência de saúde gerenciada por organizações previdenciárias, de todas as formas, uma atuação pública residual, e eles operaram um pouco antes da gente, da nossa reforma sanitária, a instituição do Sistema Nacional de Saúde. E a Andaluzia, que é governada pelo Partido Social Democrata, o PSOE, há mais de 20 anos, ela instituiu um sistema realmente público que funciona. Você tem os profissionais de saúde, os médicos comprometidos com o sistema, os médicos assumindo função de gestão, cumpre horário, cumpre metas, né? Você tem uma rede de atenção primária que todo cidadão tem acesso, extremamente qualificada, com estrutura física adequada, com equipamento, com profissionais. Resolutiva. Né? Resolutiva. Você tem uma ideia, na atenção primária, lá eles fazem ultrassom, o próprio médico da atenção primária faz ultrassom, tem acesso a provas na própria unidade em termos de coleta, que é processada centralmente, tem, enfim, serviços de apoio diagnóstico e a articulação com a atenção hospitalar, que também é pública e de boa qualidade. Isso eu posso dizer como um exemplo dessa confiabilidade do sistema, que a classe média espanhola usa o sistema de saúde pública, inclusive os professores da Escola Andaluza de Saúde Pública, quando eu estive, uma bela instituição formativa do sistema de saúde, é uma escola do sistema de saúde, todos os professores da escola são usuários do sistema de saúde. A maioria dos profissionais são usuários do sistema de saúde. E eles, inclusive, conseguiram inovar experiências extremamente interessantes, que são, em algumas regiões da Espanha, hospitais de alta resolução, onde o paciente, ao ser acolhido, ele tem todos os seus exames realizados no mesmo dia para que ele saia com conduta. Né? Então, não tem essa coisa de estar marcando diagnóstico, definição terapêutica ou encaminhamento adequado. Né? Então, isso é um exemplo que o sistema público lá funciona, como funciona na Inglaterra, como funciona em Cuba. Né? Então, essa ideia de que o Estado é incapaz de ofertar serviço público de qualidade é um discurso ideológico para exatamente favorecer o mercado, como a gente vem vivenciando e retomando com muita força no Brasil as ideias neoliberais, que é achar que tudo tem que ser entregue ao mercado porque o Estado é ineficiente para gerir. Cipriano, eu queria saber o seguinte, você então trabalhou aí um país das maravilhas, né? Isso é possível aqui?
E como seria possível aqui? Eu acredito que é perfeitamente possível, né? E a gente precisa primeiro definir que isso é uma prioridade da sociedade. Por isso que a gente precisa ter clareza de que ou o cidadão faz política para defender os seus interesses, os interesses que afetam o seu bem-estar, as suas necessidades, e as políticas públicas estão para atender o interesse da cidadania, ou a gente entrega isso para uma minoria que vai decidir em função dos seus interesses, né? Ou dos interesses daqueles que o financiam, que o apoiam, né? Então, eu acho que isso é possível com decisão política, né? E a participação da cidadania, né? A cobrança da cidadania. Isso é possível com um financiamento adequado, e aí são os parlamentares que votam o orçamento, é o governo que propõe o orçamento, e a gente vai ver... Que congela o orçamento. Que congela o orçamento, então a gente precisa ter clareza de que governo está elegendo, e isso é possível com melhoria da gestão, que precisa ser despartidarizada. Se a gente for pegar a realidade que a gente vive hoje, mais perto aqui, cada um conhece em seu município, no estado, o que nós temos é uma partidarização da gerência do hospital, do serviço, das secretarias, para atender interesses que não são os da maioria da população. Então a gente precisa profissionalizar a gestão, pensando no cidadão e ter o compromisso de responder essas necessidades. Então a melhoria da gestão e políticas de pessoal, isso a gente não pode deixar de tocar, que realmente respeite o trabalhador, que garanta seus direitos, que remunere adequadamente, né? E que também possibilite que a gestão pública cobre responsabilidade. E não podemos também fazer do serviço público um bico onde eu vou lá na hora que quero. Então, isso exige um conjunto de políticas e de definições onde a cidadania tem que estar ativa, participando para cobrar em todas as esferas. E os profissionais que querem esse sistema também terem essa noção de compromisso. E aí sim, a gente pensar o financiamento não no abstrato, queremos mais recursos da saúde. Mais recursos para quê? Para qualificar a atenção primária. Como é que a gente qualifica? Melhorando a infraestrutura, garantindo equipamentos. Por exemplo, o médico da primária na Espanha, ele faz ultrassom durante a consulta. E lá tem ultrassonógrafo, né? Tem raio-x, que o técnico faz o raio-x e ele vê o resultado na hora, na tela, né? E capacitação de pessoal, remuneração adequada, carreiras, isso a gente sabe, mas com gestão eficiente e também exigência de responsabilidades, que lá você percebe esse compromisso do profissional. Aqui nós temos também muitos profissionais comprometidos, falta esse outro componente. Então, a despartidarização da gestão, isso é fundamental. E eu acho que uma outra coisa, nós precisamos retomar uma agenda do SUS que nunca foi efetivada, que é a regionalização da saúde. E a regionalização, onde é que está a diferença do Brasil com outros países? Nós não temos instância de governo regional, né? Então, a região fica ao bel prazer dos municípios se organizarem para pactuar, que não tem funcionado, a gente precisa dizer isso. E os estados não assumiram esse papel. Então, a gente precisa pensar, e eu acho que esse é um desafio que a gente tem para o Sul do Brasil, é criar agências que efetivem a rede e gerenciem a rede de atenção à saúde na região. E eu hoje defendo isso, há algum tempo eu defendo, que na atual ordenamento jurídico do Brasil, o ente mais adequado para isso era o consórcio público de âmbito regional, que você possibilitasse, inclusive, o cofinanciamento dessa rede das 3 instâncias do governo, a União, com os recursos já repassados, o Estado e os municípios. O Ceará tem um exemplo interessante com isso, na estruturação das policlínicas e dos CELS, que tem um funcionamento muito bom, eu conheço também essa experiência no loco, ao vivo, e que eu acho que é uma referência que a gente precisa ter em conta para organizar o sistema. Lá funciona só para atenção especializada, de média complexidade ambulatorial. Nós podemos, inclusive no nosso estado, ousar em pensar isso para organizar a rede na região de saúde. A gente, assim, para o leigo que está vendo em casa, ele pode identificar que, na verdade, é como se o SUS tivesse três graves problemas, né? Financiamento, gestão e, me parece, pessoal, na questão de treinamento, na questão de compromisso, de uma série de variáveis, mas basicamente nesse sentido. Essa questão do financiamento, que é uma coisa que
que eu acho que... Porque pode ficar um poço sem fundo, né? Não, hoje é 5% porque vai para a saúde, esse aumenta para 6%, para 7%, para 10%, 20%, e você continuar, se você não resolver os outros gargalos, isso não resolver. Mas não teria outra maneira de financiar os entes públicos? Por exemplo, em São Paulo me parece que eles aplicam um sistema de organizações sociais, né? de OS, né? Isso que eles financiam essas instituições. Por que o próprio serviço público não pode ter outro mecanismo de financiamento sem necessariamente passar por entidades privadas? Exatamente, quer dizer, eu acho que aí você está falando da lógica de organização, porque a alegação de que a gestão pública é ineficiente e que então eu terceirizo para um ente que vai ter uma gestão mais eficiente e produzir melhor resultado. Mas isso é uma grande falácia, na verdade é uma estratégia de privatização, né? Que você transfere um orçamento para um ente que vai gerenciar um hospital, quando você nunca garantiu esse orçamento para o hospital público gerenciado. Qual era a alternativa que a gente teria? Dar autonomia para o hospital se gerenciar. Quer dizer, nós temos dentro da gestão pública mecanismos que poderiam ser implementados. Eu me lembro disso lá em 1988, quando foi votada a lei do SUS, o Guido Ivan, que era um jurista, inclusive, já falecido, que ele propunha já para São Paulo a transformação dos hospitais em unidades autônomas de gestão, para que elas tivessem autonomia de gerenciar. Um controle e avaliação, transparência, tudo isso. Então, isso é possível. E na Espanha, isso ocorre, né? Por exemplo, você tem o hospital gerenciado por empresa pública, mas ela é puramente pública, ela não é contratada para um terceiro ente, no caso da Andaluzia, né? Em outras comunidades autônomas até ocorreu o processo de terceirização que vem sendo revertido. Mas no Brasil também nós temos exemplos de... porque eu não defendo que a forma de gestão puramente estatal no modelo único seja a única. O caso da EBSER, eu acho que é um exemplo de uma empresa que é exclusivamente de financiamento público, exclusivamente com prestação pública de serviço, que você pode ter uma melhoria da eficiência. Há gente que diverge disso, acha que criar empresas já é privatizar, eu não concordo com isso, porque se ela tem a obrigação de prestar 100% do seu serviço público, se ela é financiada exclusivamente com concurso para os seus funcionários. Faz seleção, o que diferencia é o regime de contratação. Exatamente, um é CLT, o outro é mas estatal. isso não inviabiliza que você esteja prestando um serviço público. Então temos que mudar sim a autonomia dos entes gerenciais, principalmente mais complexos, para que você possa viabilizar uma gestão mais eficiente, mais eficaz, mais responsiva. E no caso dos consórcios no Ceará, isto ocorre. Você tem transparência, eles gerenciam as policlínicas com muita qualidade. Agora, o Estado entra no financiamento, não deixa os municípios na mão. Então, nós não podemos pensar em jogar o problema como foi só nas costas do município, que não tem receita própria, muitos deles. Então, tem que ser uma responsabilidade compartilhada e definida as prioridades, porque você tem muito gasto que ele pode ser melhor utilizado para produzir saúde e não para produzir procedimentos assistenciais, que esse é um problema. Nós vivemos na sociedade um processo de medicalização exacerbado, inclusive que produz doença. Inclusive na Espanha há um movimento hoje de desprescrição, porque você tem situações de muitos usuários, até que estão nos assistindo aqui, de familiares, que estão utilizando 15 medicamentos. Isso é uma coisa que nenhuma pesquisa estudou, inclusive a interação dessas drogas num organismo idoso, já com metabolismo, né? Tem que ter um supercomputador para entender. E os efeitos que isso produz. Então, muitas vezes, a gente também precisa, inclusive, avançar na agenda de pesquisa para estar avaliando isso. Quais os efeitos disso, os impactos disso, por exemplo, no funcionamento renal, quer dizer, o aumento fígado dos outros órgãos, o aumento da insuficiência renal. Será que não tem a ver com isso? Precisamos investigar. Então, a medicalização da sociedade, então nós precisamos usar os recursos mais racionalmente para ações que produzam saúde. Inclusive porque o sistema de saúde não é só um sistema assistencial, ele tem que prevenir, proteger de riscos, né? E aí nós temos o tema da saúde do trabalhador, que é pouco esquecida, e dialogando com a questão ambiental, o tema da saúde ambiental.
Quer dizer, os efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde humana hoje são extremamente conhecidos, inclusive com pesquisas mostrando o efeito que produz desregulamentação dos sistemas endócrinos, metabólicos, com efeitos os mais adversos, né, no crescimento absurdo da obesidade, né? A questão da alimentação humana hoje profundamente industrializada, perdendo a sua condição de uma alimentação mais natural, com repercussões também extremas sobre processos alergênicos, processos de toda a ordem, e que o sistema de saúde tem que estar atuando nesse sentido, para evitar os danos e os riscos, né? Na verdade é o seguinte, eu acho que assim, esse é um tema tão amplo que a hora está correndo. A gente tem 5 minutos. E a gente está preocupado em realmente... O programa tem 5 minutos. Então, a gente, assim, é fantástico isso, né? E você levantou, quando eu levantei, tem solução, é possível, aí você levantou um conjunto de coisas, né? Que é coisa complexa, de difícil realização de imediato. Indo para o concreto aqui no caso do nosso Estado. Porque a gente sabe que é uma crise do país, né? O governo neoliberal concentra recursos, um conjunto de coisas. Mas existem estados que estão funcionando melhor. Sim. No nosso caso específico, imagine o seguinte, nós estamos num processo eleitoral, como você lembrou. Estão elaborando propostas, ideias, né? Inclusive tem tido seminários, trazendo gente de fora, com outras experiências. Objetivamente, no caso do Rio Grande do Norte, você que já esteve na secretaria, já assessorou a secretaria estadual, enfim, o que a gente poderia começar a discutir, né, já que o tema está muito restrito sobre isso. Quais são os baluartes e qual é o nosso conselho para quem está ouvindo a gente? Quais seriam as linhas mestras para se pensar, pelo menos? Eu creio que, primeiro, o Estado ele não deve ficar no papel de querer gerenciar a prestação de serviço. Se você for pegar a agenda da Secretaria Estadual de Saúde nos últimos anos, e olha que faz muito tempo que eu acompanho isso, né? Fui médico da Secretaria logo que terminei o curso, ela tem sido uma agenda voltada para ser gerenciadora de serviço. O papel do Estado é conduzir a política de saúde, estruturar o sistema em apoio aos municípios e com a participação dos municípios. E uma agenda básica seria organizar o sistema em bases regionais. Não tem cabimento, e outros estados conseguem fazer isso, que um paciente da região de Pau do Ferro, do Alto Oeste, onde eu já morei, ele tenha que vir fazer um parto em Natal, que tenha que vir fazer uma cirurgia simples em Natal. Quer dizer, isso foi pensado lá nos anos 80, os hospitais regionais eram para isso. Quer dizer, então, o Estado hoje tem condições de fazer com que essa rede regional funcione. Você tem um hospital que tenha ortopedista de plantão, cirurgião, clínico, pediatra, anestesiologista, para resolver a maioria dos problemas, exames básicos. Isso o Estado teria condições de fazer isso. E a proposta de fazer gerenciado pelo consórcio era para que a rede regional pudesse dar resposta à maioria dos problemas e romper a dependência e o deslocamento com o sofrimento de pacientes, né? Mas também ter uma política de pessoal, de gestão de pessoal, que considere os trabalhadores e que qualifique melhor o resultado na prestação do serviço. Nisso tem a necessidade de racionalizar. Nós tivemos serviços que foram criados sem digamos assim, uma discussão adequada. Nós precisamos garantir pelo menos o hospital de qualidade em cada região e que os outros serviços sejam convertidos em serviços que venham dar suporte à atenção básica, que venham atender a atenção ambulatorial especializada na modalidade policlínicas com alta resolutividade ou pronta resolutividade, né? Agora, para isso, a gente precisa, digamos assim, contar com uma gestão mais eficiente. Hoje eu diria que um dos grandes problemas, gargalos do sistema, é a inoperância da gestão pública em contratar adequadamente, em fazer compra, em fazer a gestão de medicamentos e tudo isso. A gente precisa dar uma revolução. E a outra, a descentralização, mas a outra é gerenciar bem as informações que a gente tem. O sistema, o SUS é rico em informação, mas a gente não tem uso dessa informação para planejar, para avaliar, para monitorar. Então, profissionalizar a gestão, despartidarizar é um caminho fundamental. Nós estamos sendo isso atualmente, né? Onde a secretaria é loteada em função das conveniências do contexto eleitoral. Isso é a todo momento, vendo isso. Então, despartidarizar
E despartidarizar significaria profissionalizar. Nós temos um curso na universidade que forma gestores sanitaristas para o sistema público. Quando eu fui gestor em Natal, eu incorporei muitos desses que estão funcionando bem, né? Que tiveram um desempenho excelente e que foram recentemente quase todos exonerados pela gestão municipal para botar indicados por vereadores. Então, isso é um dos maiores problemas que a gente enfrenta no SUS. Então, despartidarizar a gestão da saúde, a educação, eu acho que já avançou mais nesse sentido, é fundamental para a gente melhorar o desempenho na gestão. E quem tem o poder disso? E quem tem o poder disso? Fazer isso acontecer. É o povo que precisa estar vigilante, estar denunciando, escolher bem os governantes, mas também não se conformar com essas situações e estar informado e acompanhando, porque não existe político comprometido com a cidadania se não existir uma cidadania ativa, né? Tem um cientista social que diz que os políticos em qualquer canto do mundo, eles atendem 3 interesses, né? Os seus interesses próprios, dos grupos que o apoiam e o do cidadão. Quanto mais ativo um dos polos ou inativo, a coisa funciona de acordo com a equação. Se a cidadania for mais ativa, ele tem que responder à cidadania. Se a cidadania está silenciosa, ele vai atender os seus interesses e dos grupos que o apoiam. Isso. Quer dizer que não adianta só reclamar. Não, tem que participar. Mas infelizmente o programa acabou em termos de tempo. Eu ia fazer uma pergunta a você e eu vou só lhe adiantar, porque talvez um dia a gente tenha que lhe convidar novamente, que é a coisa da judicialização da saúde. Eu acho que é um tema que é decorrente. Eu estive num debate recentemente sobre isso. É uma coisa que, ou seja, você tem as dificuldades todas que a gente tem e aí você acaba colocando agora no colo do juiz. E a gente sabe que isso é um outro problema, porque a mentalidade e a lógica do sistema é completamente outra. Nem sempre é social, né? É verdade. Mas, Cipriano, a gente diz que o programa é sério, mas não é sisudo. Gostinho de quero mais, né? Gostinho de quero mais, né? E a gente quer lhe fazer uma pergunta que a gente tradicionalmente faz a todos os convidados. A gente nem lhe adiantou a pergunta, mas você vai ter que responder. Só ler a camisa, né? Só ler a camisa. Mortadela ou caviar à esquerda sem estereótipo, me pergunta, o que é que você prefere? Mortadela ou caviar? Eu já gostei muito de mortadela, hoje não. Caviar eu confesso que eu nunca deglutei muito, mas eu estou mais tendente a ficar com algo que o povo gosta de consumir, porque eu gosto muito da comida popular. Muito bem. Muito obrigado, Cipriano. Agradecendo até o próximo. Mortadela ou caviar, agradecendo ao nosso professor Cipriano. Isso. E até a próxima terça-feira. Um grande abraço.